Explica para a gente um pouco mais aí essa questão da IA entregando valor para o cliente. Como é que vocês conseguem fazer isso usando a IA, até para que a nossa audiência consiga começar a pensar como que ela entrega valor também para os clientes dela usando a IA? Não, perfeito. Aonde ela de fato consegue ter ganhos reais de produtividade, por exemplo, é um valor muito simples de você perceber, ok? Né? Então, por exemplo, nós aqui dentro de casa nós utilizamos o tempo inteiro hoje em dia, né? E eu vou te dizer que nós contratamos aí de 500 a 600 pessoas mês na Stefanini. Olha o trabalho gigantesco que uma recrutadora, por exemplo, tem de analisar currículos, né, para ela e olhar para o job description e olhar para esses currículos na hora de você fazer essa prévia, né? Ainda não é nenhuma seleção, você está simplesmente olhando para. Antigamente era papel ainda na mão, né, que você ficava circulando. Claro que, obviamente, você já digitalizou boa parte dos processos, mas mesmo que você tenha ali um banco de currículos gigantesco num computador, que você consegue fazer alguns filtros, mas só esses filtros não adiantam. Muitas vezes, né, depois que você faz uma filtragem inicial, é olho na tela e você olhar um por um. A IA hoje ela permite que você tenha um ganho absurdo de tempo, porque você diz para esses parâmetros, né? Você diz para a IA, você treina ela com o seu olhar e com o jeito que a empresa tem de captar né, os talentos que são importantes para a gente, você diz para ela o que você está em busca. E ela vai e ela traz isso, né, com muito mais rapidez. Óbvio que depois, né, para evitar aquele viés da IA, que muitas vezes isso pode acontecer, é um risco que tem, à medida que você vai treinando ela, em algum momento você tem lá as interações humanas, tem alguém que vai pegar e vai olhar para aquela triagem que foi feita, a partir dali entra uma pessoa no processo. Mas até lá, ela consegue ajudar de muitas formas, entendeu? Então, aonde que isso impacta decisivamente? No SLA de contratação. Né? Então, nós temos cases, tanto dentro de casa quanto clientes nossos para onde a gente levou essa solução, que derrubou assim, um SLA de contratação de 45 dias para 15 dias, para 10 dias. Percebe? Não apenas com o matching, utilizando a IA para fazer o matching de currículo com a vaga, tá? Mas entre outros processos que a gente é capaz de fazer. Inclusive, ela é capaz de fazer as primeiras perguntas, né? Porque muitas vezes você tem um currículo na sua mão que está desatualizado e você tem que, né? Às vezes você perderia um tempo enorme para descobrir que a pessoa não tem interesse na vaga que você está ofertando, né? Tá fora do radar dela. E aí você, muitas vezes, você ia triar aquele currículo, trazer ele para o processo, ia gastar um tempo para marcar uma entrevista para descobrir que não tem um match cultural, de repente, não só das skills, né? Dos hard skills, mas às vezes a pessoa está em outra e ela tem algumas questões decisivas que para ela são fundamentais para ela participar do processo e você descobre isso em algumas perguntas diretas que a IA é capaz de fazer. Então esse é um exemplo, tá? Aonde que impacta aqui? Em SLA de contratação. E aí você tem esse ganho real.